Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, eu, o professor Viegas, professor Rodrigo de Nebir e o professor Olívio Guedes. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, professor Olívio, e boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Hoje o Felipe, né, infelizmente teve um problema imprevisto de última hora, não vai poder participar, mas nós vamos continuar sendo três mosqueteiros aí, porque o professor Olívio está completando aí o trio, né? E nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante, né? Que é o trabalho de robótica nas escolas, né? O professor Olívio Guedes é professor referência em tecnologias na escola Vila Prado de Sapucaia. Então esse vai ser o nosso tema dessa nossa tarde de sábado aí, que acontece, né? Os Três Mosqueteiros todos os sábados às 17 horas. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, Viegas. Boa tarde, Olívia. É um prazer te receber aqui no nosso espaço, né? O Olívio é marido de uma querida colega nossa, a Carla Rony Guedes, né? E recentemente eles tiveram nenê, né? E também gostaria de dar meu abraço à Carla, né? Suponho que ela esteja acompanhando agora a live. Obrigado. E também te dar as boas-vindas, Olívio, e agradecer pela tua disponibilidade em estar aqui para falar um pouquinho desse assunto importante da robótica nas escolas. Bom, então vamos lá. Primeiro é um prazer, né, pessoal, estar participando desse programa que vocês fazem. Já tinha observado. O Viegas é um velho conhecido, né, dos seus vídeos lá, principalmente quando eu trabalhei junto a 27ª ali com o aplicativo app, o Viegas era uma referência ali para nós. Passávamos sempre nos cursos, mandávamos, assiste os vídeos do Viegas aqui que não vai ter perder mais. Que legal. Então, é uma referência para nós também. Então, meu nome é Olívio, como o Rodrigo falou, e o Viegas. Eu sou professor de Geografia, eu sou licenciado e bacharel em Geografia. Né, tenho especialização na área da metodologia do ensino de geografia, na supervisão escolar, na orientação escolar e na psicologia escolar. Então, trabalho também com a robótica já desde final de 2019. Esse ano é o primeiro ano efetivo na nossa escola, né, com o curso. Já trabalhei em outras escolas, mas só com a área de geografia mesmo. Trabalho numa escola particular também e num cursinho preparatório para as escolas técnicas, né, nessa área de geografia. Não sou professor há muito tempo, não. Eu sou professor há 10 anos. Então, eu iniciei no estado em 2011, numa escola em Esteio, e já na minha escola que eu trabalho hoje, né, que é a Escola Vila Prado. Quando se fala em tecnologia ou robótica, a gente não pode deixar de citar a Eliane na 27ª CRE. Bom, vamos passar para o primeiro tópico aí, que é meu, né? Que é referente ao ano do início, quando é que iniciou no estado. Aí o professor já falou, faz 11 anos, né? A primeira escola e cidade. Eu não sei se todas as questões foram respondidas. Foi mudando de escola, teve uma escola só? Não interessa pra você, palhaço. Eu mudei. Eu iniciei na Maria Cirlei, em Esteio, que é o CAIC, que chamam. Foi a minha primeira escola. Mas antes de encerrar o ano de 2011, eu fui para completar a carga horária na escola Vila Prado. Quando eu fui para o Vila Prado, eu cheguei numa realidade não muito diferente das escolas públicas, mas vamos dizer que eu me encantei pela forma que a escola já trabalhava, iniciava o seu trabalho lá, e recebi o convite de ir para lá às 40 horas. E topei o desafio de ir para lá às 40 horas. Né? E estou lá até hoje, né? Trabalho lá desde abril de 2011, né? Especificamente com a geografia. Nós sempre trabalhamos com algumas metodologias um pouquinho diferentes, né? Que a pandemia nos fez nós pararmos. Nós gostávamos muito, eu e a professora de História, de fazer aulas no centro de Porto Alegre, por exemplo, estudando a arquitetura de Porto Alegre e entendendo o contexto histórico e geográfico daquela arquitetura, né? Nos contextos, nos mais variados contextos geopolíticos e históricos aí, com o passar do tempo. Com o final da pandemia, a gente já tem
projetos aí vindouros, né, para que a gente possa fazer estudos de campo, porque nossa escola é uma escola piloto do novo ensino médio. Então tá, agora vamos passar para o tópico do Rodrigão aí, professor de geografia. Muito bem, Viegas. Olívia, olha só, essa é uma dúvida muito interessante. Muitas vezes a gente vê que são os professores mais ligados a matemática e ciências da natureza os que costumam ministrar a robótica, mas esse não é o teu caso, né? Tu és da área de humanas, da área de geografia, né? Assim como eu, que sou... Minha formação é em história, dou aulas de sociologia, e vi como nós, seres humanos, somos complexos, né? Eu, além de lecionar, eu trabalhei 21 anos na área da aviação. Eu trabalhava numa empresa de manutenção aeronáutica de dia e lecionava à noite, né? Então... Temos que falar sobre isso uma hora aí, Rodrigo, sobre aviação aí na live. É verdade. Exatamente, até já me coloco à disposição. Mas assim, Olívio, no teu caso, tu mesmo tendo essa formação, essa experiência como professor de geografia, quando é que começou o teu interesse com essas tecnologias? Quando é que tu decidiste que irias trabalhar nessa parte de robótica? Bom, como eu disse, eu sou licenciado e sou bacharel em geografia, né? E na geografia, principalmente no bacharel, a gente trabalha com tecnologia, principalmente através do sensoriamento remoto, né? A gente usa a tecnologia. Na escola, eu sempre gostei dessa área mais tecnológica, e na escola, assim, eu sempre fui aquele cara tipo do faz tudo, né? O data show não tá funcionando, o computador da sala de vídeo não tá, não tem rede não sei aonde. Então, eu sempre fui o cara que ia resolver os problemas. E quando eu comecei a me aproximar, eu comecei a chegar com o aplicativo Escola RS ali, eu comecei a me aprimorei dele, me apropriei dele, na verdade, e comecei, né, a entender, e acabei sendo o formador aqui na 27ª do aplicativo. E eu sempre gostei da área de tecnologia. A tecnologia sempre me encantou muito. Né? E quando eu vi que na escola, havia uma certa necessidade de se apresentar, entregar ao aluno algo que fosse diferente do que não só aquele tradicional, eu senti a necessidade de busca. E aí foi quando eu comecei a conversar com o pessoal que era do GT já, de robótica, né? Aí tem a Miriam, a Eunice, a Eliane, o Alberto, que são pessoas que são colegas fantásticos que estão dentro desse GT, o Wagner. E eu entendo que a ligação é muito maior dos professores de exata com essa área de robótica, né? E professores de matemática. Eu tenho a vontade, por que não tentar? Né? Por que não ir atrás dessa vontade? E foi que eu fui lá e fiz o primeiro curso de robótica, que é chamado Fábrica Criativa, que só está acontecendo na 27ª. Essa Fábrica Criativa vai trazer para dentro das escolas não só a robótica educacional, mas agora, através de um trabalho que a Eliane fez junto ao IFRS e a Embaixada Americana, ela conseguiu para todas as professores as escolas que estão fazendo esse curso, uma impressora 3D, a doação de uma impressora 3D. Mas aí nós temos um problema que acontece muito em algumas escolas, pessoal, que é o medo das direções. Quando tu fala em trazer algo diferente para a escola, tem escolas, e eu conheço escolas que falam isso, mas será que vai dar? Mas será que isso não vai atrapalhar a escola? Eu vim de uma escola, não tem problema nenhum de falar isso, porque não é segredo para ninguém, né? Eu vim de uma escola que eu não tive esse apoio também e saí dela por causa disso, né? Por falta de visão do gestor, né? Da gestora, de quando o professor querer trazer alguma coisa diferente e ser impedido, né? Porque depende do gestor. Se o gestor não apoiar, o professor não consegue fazer. Não, infelizmente, né, tu fica impedido de fazer, pelo menos dentro da escola que tu tá. E aí o negócio é ir para outra escola, né? Se tu não consegue na escola que tu tá. E isso é muito frequente, né? Isso que você falou aí, eu passei e sei de outras pessoas que passaram também nas suas escolas. Infelizmente, né? Então o diretor, ele também tem que ter essa visão para a escola poder implementar esses novos tipos de aulas aí, né, com recursos tecnológicos e tal. Tem que ter essa visão. Se não tiver, infelizmente, não adianta o professor querer fazer, porque ele não vai conseguir.
E o diferencial do que eu consegui fazer hoje na minha escola. Nós conseguimos inaugurar um espaço na minha escola que hoje está se tornando referência para a 27ª, graças a Deus. Talvez um dos melhores espaços maker que nós temos na 27ª seja o que nós inauguramos na nossa escola. Mas o que aconteceu? Eu tive o apoio 100% da direção e incondicional. Quando eu cheguei com a ideia de assim, eu quero fazer um curso de robótica, eu quero trazer a robótica para a escola, eu quero transformar... Quem é o diretor ou diretora da tua escola? Pode falar? Professora Nayara. Parabéns, professora Nayara, parabéns, diretora, né, por apoiar o professor Olívio no trabalho dele, que é bom para todos, né? Não só para o Olívio, para os alunos, para a escola, para a comunidade, para todos, né? Parabéns depois, mesmo. Talvez se vocês não conhecerem, depois eu mando pro Viegas as fotos do nosso espaço que nós temos hoje. Nós temos um espaço. Pois é, o professor, foi uma pena que a gente não teve tempo de conversar antes. Podia ter trazido as fotos para mim colocar aí na tela, eu tinha como compartilhar, né? Sim. Aí, essa é a diferença, Viegas, do que nós conseguimos fazer na nossa escola hoje. Né? Nós tivemos a direção que deu um apoio que foi 100%. E o projeto vai muito além, né? Já está o projeto todo, a gente quer colocar além da robótica e toda uma área de programação que nós temos com computadores. Eu tenho impressora na minha sala de robótica, eu tenho internet 600 megas via cabo para todos os computadores que fazem a parte de programação, né? Eu tenho uma bancada de montagem, eu tenho tudo dentro do que eu preciso. E agora com a impressora 3D, a gente quer colocar também uma plotter de recorte, né, e um router a laser com área de recorte de 40x40. A gente já orçou, 9.800, a gente vai em busca dos recursos, mas a direção não corre atrás. Ela vem junto e ela apoia, ela nunca diz o não, ela vai dizer assim, hoje eu não tenho, mas a gente vai resolver. Além das salas de robótica, nós temos salas temáticas que foram desenvolvidas, uma por área do conhecimento. Né? E eu não gosto de chamar de sala temática, eu gosto de chamar de sala funcional. Porque é uma sala que foi montada para que eu possa desenvolver o meu trabalho da melhor forma possível. Então eu tenho dentro da minha sala, eu tenho uma mapoteca gigante, eu tenho os relógios com os fusos horários dali do mundo, eu tenho um sistema solar todo que eu fiz em escala. Então, e a escola, e isso foi com apoio também da direção, sabe, de poder fazer. E a escola se mobilizou para botar data show em todas as salas, botar caixa de som em todas as salas ali, colocar, vocês devem estar ouvindo um chorinho de bebê aí. Tem um bebê chorando. Se mobilizou para colocar ar-condicionado nessas salas. Então, a direção vem fazendo um trabalho. E isso é louvável. Tá? E a gente não pode também, assim como tu disseste que eu vim numa escola que não era assim. Até 2017 não era assim essa escola. E isso é um reflexo de gestão. Pois é. Tu vê, e é só ter a vontade, né, do gestor que está entrando, né, só ter a vontade de inovar, de trazer a mudança, né, e de apoiar os professores. Né? Exatamente. É legal, é um exemplo, né? É um exemplo para outros professores de outras áreas, das áreas das humanas principalmente, que não necessariamente precisa ser professor de ciências, de matemática, de física, pode ser professor da área das humanas também. Claro, com certeza. E poder mostrar na prática para o aluno como é que aquilo funciona realmente. Gerou energia e acendeu esses LEDs. Olha só, olha, isso dá para fazer. E é isso esse é o projeto que a gente tem. É um projeto muito mais amplo. E isso também é robótica. A robótica não é só fazer o aluno montar ali um carrinho, aquele carrinho poder andar ou autônomo ou de forma programável. Não. Autônomo ou até mesmo sozinho. Não é programável. A ideia é que o aluno possa entender outros princípios, né? O princípio da engenharia, da própria arte, da matemática, da ciência, e que ele goste disso. E que ele procure saber mais. Eu tô me metendo na tua pergunta aí, Rodrigo. Se quiser fazer mais perguntas. Mas assim, professor, para explicar isso para os alunos, né, a gente precisa ter o conhecimento, né, desse funcionamento ou buscar, né? No teu caso aí, por exemplo, o professor de física ele já tem um embasamento, né, para explicar certas situações
no funcionamento lá do robô, de um carrinho, seja lá o que for, usando tecnologia. No teu caso aí, que é formado em geografia, aí você, antes da professora de física aí começar a entrar, né, no sistema, você busca esse conhecimento aí, vai atrás, né, assiste vídeo, lê YouTube, né? algo desse tipo. Mas, Viegas, assim, ó, aqui na 27ª, a gente tem um curso de robótica que é muito legal. Que ele começa desde o início, aí, com os princípios bem básicos mesmo, né? Ensinando o pensamento computacional até nos fazer chegar um pouco mais próximo do que realmente é essa programação. A gente começa a programar, por exemplo, usando o Scratch, que nada mais é que uma brincadeira, né? E depois a gente ensina o aluno a fazer isso, a ensinar ele a programar usando o Scratch. Então, o curso que a Eliane dá, e é aberto para todos os professores da rede estadual, ele é muito bem estruturado e muito bom. Ele já nos dá esse embasamento. Né? E aí, sim, claro, se eu quero mais, aí eu tenho que buscar o mais. Sim, sim. Né? Lá no site da SEDUC, tem 3 cursinhos muito bons de robótica lá para qualquer professor fazer. Exatamente. E os NTS se especializam em regiões, em algumas áreas, né? Exato. Então, eu entrevistei o Renato, e não me lembro o outro agora. Um era de rádio, especialista em rádio, e o outro era especialista em vídeo, né? Então, fazia lá cinema, né, com os alunos, vários projetos de cinema e tal. Então, eu percebi isso, né, que o NTL acaba se especializando na sua região, ali até por interesse dos professores, em uma determinada área, né? Isso é legal também, né? Isso é legal. E na 27ª, a robótica ela está se tornando muito forte. Sim. Muito forte mesmo. Na 27ª CRE, né, você foi um multiplicador, né? Então, sim, fez formações sobre o aplicativo Escola RS com outros professores. Como é que foi essa experiência inicial aí com Escola RS? Olha, como tu, quando eu comecei a ver o aplicativo, eu disse, graças a Deus, né? Porque aquilo eu também não aguentava. E apesar que essa escola que eu trabalho hoje, que eu cheguei em 2011, ela já usava também um caderno na escola toda. Todos os professores usavam um caderno já feito no Excel, né? Parecido com esse teu aí, que já dava aprovado, reprovado. Tu digitava o conteúdo ali e digitava as notas, ele somava, fazia média, botava lá na primeira página. É muito intuitivo, muito legal o caderno. Mas tu tinha que imprimir ele no final do trimestre, né? Mas tinha que preencher ele. Então, tudo era muito, muito cansativo. E se deixava uma semana, tu sabe que depois tudo vai acumulando. Quando surgiu o aplicativo, eu disse, graças a Deus. E aí eu fui, né, me apropriar dele, fui correr atrás. Sabe que eu não sei como é que foi teu contato com os colegas nessa parte. No início, foi até um pouquinho complicado, assim, porque tu tem aquela certa resistência. Né? Muito. Os mais velhos, né? Dizem, mas eu quero isso, não quero, eu vou ter que usar meu equipamento. Então, só que não viam a vantagem que aquilo também estava nos trazendo. Né? Porque se tu entrou na sala de aula, digitou aquilo ali, poxa, aquilo já vai direto para isso. Né? Tu consegue colocar uma observação em sala de aula que depois vai ir lá e o orientador pode conversar com o pai do aluno sem precisar te chamar. Então, é tudo muito integrado a coisa. É uma coisa que veio e assim, ó, quem pensou nesse aplicativo, olha, estava abençoado no momento, porque quem pensou e quando se estruturou aquele aplicativo da forma que ele é hoje, cara, ele é muito bom. E foi muito bom participar dessa, que assim, ó, eu trabalhei com a Eliane, nós trabalhamos 2 anos fazendo essa formação. 2 anos. Primeiro ano nós somos em inúmeras escolas, chegava a ser 2 escolas por semana, fazendo dentro da escola a formação do aplicativo. E eu abri o meu aplicativo, porque na minha escola também foi uma das escolas piloto para o uso do aplicativo, na época, né? Então, isso nós fazíamos já nós íamos na escola, fazíamos esse fechamento com eles lá, e fazíamos a apresentação, porque a minha escola já era piloto e eu tinha o aplicativo, já usava, né? Enquanto que a maioria das escolas não. E por isso, então, a proximidade que eu tive com o aplicativo. E conversando com a Eliane, ele viu que eu tinha certa habilidade com o aplicativo. Tu vai me ajudar aqui, que algo está me faltando. Eu conheço, mas não tenho a prática, então vamos lá. E aí nós começamos. Aí depois, quando chegou o gestor e o aluno,
Aí continuamos fazendo essa formação aí no segundo ano, já com os 3, né? Com os 3 aplicativos ali. Que eu acho muito legal. O escola, isso que ela falou é realmente importante, né? Eu consegui aprender ele bem porque eu utilizei ele, né? Imagino se tu tá numa gestão, se tu tá em outro setor, o setor administrativo não tá na sala de aula, é mais difícil, porque tu só realmente vai aprender nele mexendo, né? Mexendo, não adianta só tu assistiu o tutorial do professor Viegas ali, tudo bem, mas igual tu tem que ir mexendo nele para praticar, porque vai surgindo as dúvidas conforme tu vai mexendo no aplicativo ali, né? Então isso é muito importante. Mas isso que dá resistência, eu também tive lá na nossa escola lá, e assim, o primeiro ano que diziam que não era obrigatório, foi muito poucos que utilizaram, eu mais uns 2 colegas que utilizamos, e eu até, uma coisa que me ajudou muito é que a secretária da escola, ela também queria entender como é que o aplicativo se comunicava com o Escola RS, porque esse era o grande diferencial, né? Muitas pessoas já utilizavam planilha eletrônica, que nem você comentou nessa escola que você entrou, eu também, né? E outras escolas, muitos já usavam, mas essa comunicação não existia. Né? Então, o que me ajudou muito até para elaborar os tutoriais foi eu manter essa conversa com ela. Então, assim, eu colocava uma nota lá, uma observação e perguntava, como é que tá aparecendo para ti aí? Não sei. Que assim, ó, e quando surgiu do aluno, aí ficou mais legal ainda. Sabe que eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu tô na sala uma vez, eu entrei na sala, um aluno tinha pedido para ir ao banheiro, né? E eu entrei na sala, tô ali, a professora não me disse nada. Conversei, e aí, pessoal, como vocês estão? Já vou aproveitar e fazer a chamada aqui. Comecei a fazer a chamada. Terminei a chamada, fechei a chamada ali, coloquei que eu ia trabalhar, comecei a aula. O aluno bateu, professor, com licença, tu me deu falta, professor. Eu estava no banheiro, tinha recebido o aplicativo dele, né? Tinha recebido ali. Sim, é uma maneira de ajudar a controlar, porque o erro humano é normal, acontece. Acredito que tenha acontecido com todo mundo já, do cara, tu dá uma falta para um aluno que estava presente e vice-versa, né? E aí o aluno, né, consegue ver a nota. Eu não sei se vocês perceberam, diminuiu aquela coisa de chegar no final do trimestre e começar, porque eu tenho costume sempre já de fechar antes, né? E acabou aquela história, o aluno já disse assim, senhor, eu tirei tanto lá, só por que o senhor me deu tanto? Não interessa, isso é problema meu. Como tu mesmo falaste, né, faz alguns anos que tu fazes parte do grupo de trabalho de robótica aí da 27ª CRE, né, já falamos sobre o trabalho da Eliane, um trabalho assim tão importante, tão necessário, né, para que as escolas dessa região estejam sintonizadas com esses novos tempos que acabaram se tornando mais urgentes agora com a pandemia, né, a necessidade do domínio de ferramentas como o Google Sala de Aula e tudo mais, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, eu gostaria que tu dissesse para nós como tem sido para ti essa experiência de trabalhar com a robótica com os alunos e que recomendações tu farias para escolas e professores que queiram começar a trabalhar a robótica? O que tu recomendarias, assim? Bom, hoje eu me sinto muito feliz com o retorno que eu tenho. O retorno que eu tenho hoje dentro da robótica, eu só vou... assim, ó, é muito diferente do que eu tenho em sala de aula. Porque por ser um projeto, o aluno que vai à robótica, ele vai pelo interesse. Então ele vai na busca. Ele é diferente daquele aluno que eu tenho dentro da sala de aula, né? Que muitas vezes está ali, né, sem interesse. Quem vai para a robótica, ele já parte com a busca, né? Ele quer aquilo ali. O retorno que eu venho tendo é fora de série. Porque eu trabalho com... a nossa robótica abriu do 5º ano até o primeiro ano do ensino médio. Tá? Para que eles tivessem mais amplo. Então, eu tenho crianças e adolescentes que estão ali na robótica. O retorno é fantástico. Porque tu vê um aluno, muitas vezes, de primeiro ano, aprender e também ensinar, porque ele pega aquele de 5º que muitas vezes não aprendeu, e começa, e aí tu vê que ele entendeu que o trabalho ele tem que ser de grupo, né? Tem que ser em cooperação.
Eu entendo que a robótica hoje ela veio para fazer uma transformação nesta parte toda da educação tradicional que nós tínhamos. E eu tenho um retorno muito bom. Há umas 2 semanas atrás, um aluno que é da minha robótica, que a minha escola ela fica uma quadra de uma escola institucional também, né, que é uma escola de SESI. Então, nós ficamos a 50 metros. E eu tenho um aluno que eu recebi, e ele me disse assim: professor, a robótica aqui é mais legal que lá no SESI. Olha só. E eu disse, o SESI que tem uma estrutura toda, eu conheço, né, o laboratório, é uma estrutura fantástica. E assim, poxa, aqui é mais legal por quê? Aí disse, lá no SESI a gente pega ali o kit que já vem pronto, né, um kit Lego e monta ele. Aqui não, aqui a gente desmancha, a gente usa muito lixo eletrônico e aprende como é que aquilo funciona, e aí a gente transforma aquilo em algo que saiu da nossa imaginação. Então um dia que eles ficaram assim, que eles ficaram muito felizes, foi o dia que eu inventei que a gente começa, como eu disse, a gente ensina vários princípios para eles, né? Ensina eles, primeiro começa a fazer carrinho que se movimenta com elástico, que se movimenta com uso de balão. Depois a gente faz sumô de escova, que a gente chama, né? A gente pega uma escova de lavar roupa, aquelas madeiras, coloca motor na escova e faz a escova andar. Uhum. E aí no meu espaço lá a gente monta aquelas bancadas ali. Eu tenho 2 bancadas com roda que eu coloco, né, ela vem um encaixe ali que encaixa e fica uma borda para não cair os robôs ou as escovas. E nós vamos fazer agora uma arena e nós vamos duelar com as escovas. Eu tinha feito uma escova minha, que eu fiz e mostrei como é que ela funcionava. E eu disse, eu quero que vocês agora façam de vocês e melhorem de vocês. E eles fizeram, eles já colocaram LED nas escovas. Aí, como eles sabiam que as escovas iam duelar, eles colocaram já pauzinho, parafuso, para que elas não chegassem perto umas das outras, né? Ou até conseguissem destruir a outra escova sem fizeram robôs de luta, começaram a construir. Uhum. E aí eles ficaram muito felizes com a atividade de fazer uma escova, né, que a gente fazia ela andar. Quando eu disse para eles assim, hoje nós vamos aprender a fazer uma escova andar. Eles disseram, professor, uma escova vai andar? Vai. Aí eu mostrei para eles a escova que eu fiz na primeira fase da atividade. Eles, poxa, a escova andou. Pois é, agora nós vamos melhorar a escova. E aí quando eles destruíram a minha escova, eles ficaram mais felizes ainda. Que a minha escova foi a primeira que eles conseguiram destruir. E assim, esse retorno é muito legal. E é uma construção, tu vê ele construindo saberes desde o início, o princípio, entender o que é o conceito de velocidade, de força, de elétrica, entender que para que aquele motor possa funcionar, ele tem que receber uma carga negativa e positiva, e um aluno de 5º ano entender aquilo ali, é muito fantástico, é fantástico. E assim, o que eu digo para as escolas? Apoiem os professores que querem fazer. A escola tende a ganhar e muito. A escola muda um patamar todo. Eu fui muito feliz, como eu já disse, em estar numa escola que apoiou essa transformação. Quando eu surgi com a ideia, ela disse assim, a gente tem um Labim que está obsoleto, que hoje o Proinfo não existe mais e não vai vir mais investimento. Por que não transformar aquele espaço num espaço que realmente se produza saber? Uhum. E aí, quando eu dei a ideia e fiz uma planta baixa do que eu imaginava para o espaço, a direção disse assim, vamos fazer. Como a gente não sabe, mas vamos fazer. E aí o melhor, sabe como é que a gente conseguiu construir o espaço? Com parceria. A gente pegou bancadas que estavam sendo jogadas no lixo pelo Senai e transformamos aquelas bancadas em bancadas funcionais para nós. Eu sou pai de um menino de 17 anos, adolescente, né, que tem autismo, né? E eu penso que essa questão da robótica seria muito importante também para ele. Como é que está a situação dele particularmente, né? Ele não está alfabetizado, embora ele utilize muitas ferramentas de pesquisa como o Google por voz, né? Mas ele ainda não tem a alfabetização. Só que ele tem um interesse muito grande em máquinas, né? Isso faz parte do hiperfoco dele.
Então, eu acredito que um trabalho nessa área de robótica para ele seria muito interessante. Sabe que eu tenho um aluno especial do 2º ano do médio. Ele não frequenta a escola. Mesmo com 100%, ele não frequenta. Porque ele, além de ser especial, ele tem síndrome do pânico. Quando está indo. E eu já me propus para a mãe dele, quando ele a orientadora disse, o professor Olívio aqui, eu converso muito com ele quando ele vai lá na escola, eu procuro conversar com ele, né, vou lá, e aí o professor Olívio dá aula de robótica também. E aí ele parou e disse, robótica, eu gosto. E aí eu disse para a mãe dele assim, traz ele num dia que eu não tenho aula, que eu fico com ele ali. Não me custa ficar com ele. Se ele gosta, para ver se realmente porque muitas vezes pode ser o hiperfoco dele, né? Ele gostar, quem sabe aquilo não vai ajudar ele a desenvolver em outra questão que a escola, ou até na vida particular dele. Então, traz ele para mim. Um dia eu fico ele e a senhora lá na sala, eu fecho a porta para que ninguém entre, porque ele fica com muito pânico quando tem mais alguém. E ele diz, como é que eu não vou? Eu disse, quarta-feira eu tô lá, manhã e tarde. Aí ele me disse assim, não, com outras pessoas acho que eu não vou conseguir vir. Aí eu disse pra ela, não, vem na segunda que eu tô mais livre e eu consigo ficar com ele. Só com ele. Dou atenção só pra ele. E vamos fazer alguma coisa. Professor, eu vou vir com ele. É que a mãe também, ela trabalha, então ela precisa ter essa... Mas eu tenho que ter essa sensibilidade, né, Rodrigo? Claro. Eu tenho uma filha de 3 meses, eu tenho telhado de vidro. Exato. E é o que eu não quero para os meus... Não posso querer para os outros. Imagina se ele pega gosto, né? Vai esse dia lá que tu convidou ele lá e pega gosto e tu consegue trazer ele para a escola. Como vai ser gratificante para ele e para ti, né? E para a escola, né? Ou até tipo mesmo poder ver ele no futuro, ele se desenvolver profissionalmente, né? Imagina. Claro. É bem tipo o retorno que está além do financeiro, né? Além do financeiro. Além do financeiro. Exato. Bom, a minha questão aí sobre... Você já comentou algumas coisas, até eu vou dar uma reformulada no que eu ia te perguntar, né? Pelo que eu vejo, o pessoal trabalha com a robótica e o aprendizado maior é até mesmo usar o material reciclado, né? O kit de robótica vai ajudar, né? Não, com certeza. Mas, assim, acho que a ideia maior, né, é o aluno aprender a aproveitar esses materiais aí, criar, né, poder usar da criatividade. Mas, assim, como eu tô há pouco tempo vendo, assim, conversando com pessoas da robótica, a gente vai se especializando em uma área ou outra, né, o Rodrigo e Olívia. A gente não tem como abraçar tudo, né? Então, às vezes, tu te identifica mais com uma área e eu fui mais nos aplicativos aí e tal, você já é na robótica, né? Então, assim, eu tô aprendendo e muita coisa realmente eu estou conhecendo agora, né? Mas tem uma diferenciação nos robôs, né? Tem os robôs montados com Lego, né? Tu poderia comentar um pouco pra gente sobre isso aí, que de repente muitas pessoas que estão assistindo também não entendem, né? Não têm tanto conhecimento. É que a robótica, né? Quando trabalha com robótica, assim, tu trabalha com 2 tipos, né? Tu trabalha com a robótica que a gente chama de prática ou teórica, né? O campeonato de robótica é isso aí, tem a prática e a teórica. Quando fala em kits de robótica, tem uma infinidade de kits para vender hoje no mercado. Tem kits como os Lego, que tem um preço muito alto, são de excelente qualidade, mas tem um preço muito elevado, que é inviável muitas vezes para uma escola pública poder trabalhar. E quando que tu encontra algumas empresas e tu tem... em Minas Gerais tem uma empresa que é muito bom de comprar, o Wagner, que conseguiu o contato com as escolas, que eles vendem os kits por menos da metade do preço que a gente encontra no mercado comum. Então, são kits que vêm pré-montados, né? Quando a gente trabalha com robótica, nós trabalhamos com o que a gente chama de robótica educacional, que é essa robótica que tem a visão realmente de atrair o aluno para o desenvolvimento da ciência, como eu falei, da engenharia, né, em desenvolver um senso crítico. Quando a gente trabalha com esse uso do lixo, a gente quer que o aluno desenvolva o conhecimento pelo entorno de onde ele está vivendo, né, que ele conheça a sociedade que ele está inserido e as mazelas dessa sociedade, incluindo a questão da produção de lixo.
né? E poder desenvolver a sua criatividade. A robótica educacional que nós desenvolvemos hoje nas escolas, os kits eles são muito bem-vindos, porque eles realmente ajudam no desenvolvimento, mas a robótica educacional em si, ela traz um efeito maior quando o aluno pode ver o todo na prática desde o início, né? Desenvolvendo aquela criatividade que ele tem. A robótica, com o kit que já vem pronto e que vai trazer uma programação muito mais complexa, né? E é isso que hoje tu tem na diferença entre a robótica. Tu tem uma robótica que é mais simples, usando, por exemplo, o Arduino, e que tu vai usar uma série de sensores e programar aquele veículo para ele entender que ele não pode passar onde tem água, né? Tu coloca um sensor de umidade, ele não vai passar onde tem água. Ele vai conseguir ser programado antes para ele fazer um percurso sem bater em obstáculos, né? E tu tem aqueles kits ali, aquela robótica, que é bem mais complicado. Tu pode hoje, agora há pouco tempo tinha um evento que nós tivemos a Miriam, que é a nossa colega, que é uma fera na robótica educacional aqui na 27ª. A Miriam estava até assistindo aí. A Miriam faz um excelente trabalho numa escola que nem kit de robótica tem. E ela teve alunos dela competindo, jogando futebol com alunos e com pessoas de outros lugares do Brasil e do mundo, né? E à distância, os alunos conseguiam comandar esses robôs. Então, a robótica ela abre um leque gigantesco, né? E abre para competições como o Steam Party, que nós tivemos 2 anos já de Steam Party. Infelizmente agora a pandemia terminou com esse Steam Party. Terminou não, né? Abreviou, porque não tivemos esse ano. Nós vamos ter essas modalidades, como agora que tu colocou o tópico aqui, as diferentes modalidades, né? Mas as 2 principais modalidades que a robótica tem é esta questão, né, da prática e da teórica. Então, alguém muitas vezes que pode entender toda a programação do robô, mas ele não entende a prática da montagem daquela questão. É como se fosse o mecânico, né, e o programador. E para o professor, né, que vai fazer todo esse papel de articulador da equipe. Ele vai ter que entender qual é o que desenvolve, qual a habilidade, e aí montar a equipe. Isso é o papel desse professor, identificar qual é a habilidade que ele não desenvolve. Aí é que entra o mediador, né? O mediador. Né? E eu vou dizer, eu recebo alunos na robótica, eu tenho um aluno do primeiro ano, que a parte de programação ele sabe toda. Então ele é meio que trabalha quase como monitor, porque ele já tem conhecimento prévio, né? Ele já tinha esse conhecimento prévio, ele já gostava disso. Então, hoje ele trabalha quase como um monitor, porque ele trazia isso. Então, ele já trouxe essa habilidade. E aí, o que ele está fazendo? Ele auxilia os demais. E como eu disse, eu tenho alunos lá, eu tenho 5 computadores que estão ligados em rede para que os alunos façam a programação. E a gente começando a brincar com o Scratch ali, que é uma brincadeira, vai montando uma historinha, né? Usando comandos da linguagem computacional. E o aluno aprende a primeira linguagem de programação que ele vai aprender através do Scratch. Depois ele vai aprendendo outras linguagens, né? Quando eu tenho alunos que vão e sentam no computador e fazem a atividade muito rápida, enquanto que tem alunos que não conseguem desenvolver aquela atividade tão rápido. Mas quando eles chegam na hora prática de pegar a ferramenta e usar uma ferramenta manual, um ferro de solda, ele tem uma habilidade muito maior. Então ele consegue soldar um fio da bateria no motor muito mais rápido do que aquele outro que tem habilidade na hora da programação. Então a gente tem que aprender a achar a habilidade que aquele aluno desenvolve, né, e usufruir dessa habilidade e fazer com que ele entenda também essa sua habilidade, não se frustre e não entender o todo. Esse é o trabalho do mediador, porque o aluno não pode deixar de se frustrar porque ele não entende da programação. E ele entende muito bem a parte de toda a montagem, mas ele não entende a programação, ele não consegue chegar tão rápido ali. Então eu não posso deixar esse aluno se frustrar, dizer que ele não entende de robótica. Ele entende, sim. É como se fosse uma equipe de Fórmula 1. Mas tem que ter aquela pessoa que vai trocar o pneu na hora da prática ali. Ô, professor, agora você falou da questão aí da parte ali de soldar e tal, né? Como é que tu administra isso na aula, né? Porque muitas vezes a gente tem turmas enormes, né? Eu não sei como é que é na tua escola, mas turma lá de 35, 40 alunos, né? E não fica com receio, às vezes o cara vai pegar o soldador ali, vai enfiar no outro lá e
tal, porque eu me lembro que quando era guri, uma vez o meu tio tava soldando um trilho de trem, sabe aqueles trenzinhos que tinha as locomotivas, aquelas antes, né? Isso. E ele tava aumentando pra mim, ele disse pra mim assim, não mexe no soldador. Ele virou as costas e enfia o soldador no braço, né? Fiquei com a queimadura durante anos. Então, as crianças e os adolescentes fazem essas coisas, né? Isso aí faz parte. Mas como é que tu administra isso na aula para não ter o risco de daqui a pouco um se machucar e vir a dar um problema, né, mais sério e tal? Com temor. Mas a grande questão é assim, Viegas, hoje o que a gente desenvolve, né, como eu disse, a gente está desenvolvendo um projeto com os alunos que têm interesse. Então eu tenho 19 alunos na robótica, né, são 19. E como eu disse, tem idades diferentes, né? Quarta-feira mesmo nós fizemos uma atividade que os alunos tinham que usar o ferro de solda. Estavam usando ferro de solda. Então eu ensinei eles a soldar e depois eles botando a peça na morsa e vindo soldar. Então eu tenho uma bancada de montagem que eu chamo de área quente, então que é onde eles podem soldar, fazer o uso da solda, da pistola de cola quente, né? São várias pistolas de cola quente, vários ferros de solda. Mas o aluno que já vem com interesse, ele vem com uma visão um pouco diferente daquele aluno que muitas vezes está na aula ali, assim como trabalhar no laboratório, né? Como eu disse, eu sou geografia e eu faço algumas atividades práticas, por exemplo, no primeiro ano. E sempre quando eu vou usar o laboratório de química, física e biologia, eu sempre conversava com o aluno antes. Pessoal, nós vamos entrar num espaço da escola que pode achar que é um espaço simples, mas tem produtos aqui que pode levar até a morte do aluno, e tem. Realmente, tem vidro de ácido sulfúrico lá. É uma baita responsabilidade, né? É uma responsabilidade grande. Então, eu chegava lá às vezes eu fazia a dessalinização da água, ensinava eles o ciclo da água, né? Eu botava no becker a água aquecer para ela evaporar e condensar num vidro ali. Então, fazia toda essa questão prática para eles verem. Né? E a dessalinização, fazia uma salmoura, botava ali, ela condensava, e aí o que restava dentro do vidro era só o sal. Então, eu mostrava como é que o sal, a água evaporava ficar. Então, eu tenho que conversar com o aluno. Então, na verdade, não é todos os alunos, tu não pega uma turma inteira e leva para esse... Não, é aberto. É um projeto aberto. E aí, mas aí tem que ir num dia diferente. Eu tenho horas. Tá. Tem horas dentro desse... Dentro da minha carga horária. Isso é outra coisa importante, né? Sim, o RH da SEDUC precisa olhar com um pouquinho mais a forma, né? O professor tem que render, mas só que esses projetos especiais, como robótica, como outros projetos que são muito bem desenvolvidos ainda. O Wagner tem um projeto que cria jogos videogame aí com a gurizada, que é fantástico. Ele deve ter conversado com você já. Sim, eu entrevistei ele. Pois também. Então assim, ó, esses projetos, você tem que olhar com um olhar um pouquinho mais aprimorado, sabe? Dá 4, 5 horas para aquele professor que ele possa desenvolver com o aluno. Eu tenho horas dedicadas à robótica. Tá? Eu tenho 4 horas dedicadas à robótica semanalmente. Só que eu não trabalho 4, eu trabalho 8. Claro. Porque é o que eu preciso ter 2 turnos desses alunos. Eu preciso 2 horas é pouco. Eu mesmo sou péssimo em geografia, viu, Olivo? Vou te confessar, eu sou, que nem diz a minha esposa, eu sou geograficamente perdido. Você é burro, cara, que loucura. Eu acho que eu não tive... Mas o pessoal de exatas é geograficamente perdido. Então eu tinha que entender por que eu sou tão perdido geograficamente, assim, mas eu sou. Mas, tipo, a geografia e a matemática caminham muito juntas, né? Sim, lá, latitude, altitude, né? Longitude, a parte de escalas. Então, sim, muito junto. Isso é inevitável eu não trabalhar em matemática, fusos horários, né? Então, sabe que eu fiz muito trabalho interdisciplinar com uma colega minha de geografia que gostava de fazer trabalho interdisciplinar. Nós fazíamos muito, eu fazia as figuras geométricas no GeoGebra usando mapas, né? Então tu inseria o mapa dentro do GeoGebra e a gente pedia para os alunos fazerem figuras, né, calcular a área e tal dentro do mapa. Nós fizemos vários trabalhos juntos, assim, eu e essa minha colega, né? Então, realmente, o que tu disse é verdade. A matemática e a geografia podem trabalhar muito juntas nesse sentido. Não sabia.
mais uma vez, cumprimentando o Olívio pelos projetos, né? É fundamental que a gente tenha equipes diretivas que acolham essas inovações, que acolham esses projetos, para que a gente possa ultrapassar as barreiras da sala de aula, né? Em relação à construção do conhecimento, à construção do senso crítico, como vocês mesmos falaram, né? Inclusive, nós também entrevistamos há alguns dias, acho que foi no L Podcast Live, que foi o Leandro Carlos Blum, sobre o livro de perspectivas de enfrentamento à Covid-19. O Leandro, ele teve o trabalho de conclusão dele em matemática na URGS premiado, porque falava sobre o uso de histórias em quadrinhos para ensinar matemática. Então, são diferentes inovações que, puxa, se a gente tiver equipes diretivas dispostas, né, a acolher essas inovações, esse tipo de trabalho com os alunos, eu acho que a gente tem um potencial muito grande para ser explorado, né? E dentro desse sentido, já que tu já falaste sobre as diferentes modalidades de robótica, né, eu gostaria de perguntar se, além também do Stream Party que você falou, se existem outros campeonatos aqui no Rio Grande do Sul que vocês participam, como é que acontecem? Eu suponho que também, em função da pandemia, eles devem estar suspensos, mas não sei se existe alguma coisa online, né? Não, campeonatos existem, inclusive a Olimpíada Brasileira de Robótica, né? Que é aberta. Eu, com a minha equipe que eu tenho hoje, a gente não conseguiu sair ainda. Por quê? A pandemia nos atrasou muito. Nós iniciamos a prática há muito pouco tempo, né? E eles ainda não têm esse discernimento para poder enfrentar uma competição, né? Porque eles não estão preparados para isso. Então, eles precisam ainda uma certa bagagem, um certo preparo para poder ir para a rua. Existem várias competições de robótica, desde de competições que são um nível mais elevado, vamos dizer assim, até tipo o Steam Park, que começa, né, desde a educação bem básica ali, com o início da robótica educacional, até o desenvolvimento teórico e prático mais acirrado mesmo, como eu disse, de tu ter pista com obstáculo e o robô ter que ser autônomo a andar sem bater nos obstáculos, pelo menos com o menor tempo. Existem, o SESI faz competições muito legais, como eu disse, tem a Olimpíada Brasileira de Robótica. Nós somos 4 escolas estaduais em Sapucaia, e a Eunice, que é do Cecília, também faz um excelente trabalho, né, lá no Cecília, com a equipe do Cecília. Se não me engano é o Formigas Atômicas, o nome da equipe dela. Da Miriam ali são os Colombóticos. A nossa lá é o Prado 4.0, que aí nós pegamos a indústria 4.0, né? E aí criamos aí o Prado 4.0. Nós estamos aí, a Eunice lançou a ideia de, no ano que vem, nós fazermos um campeonato em Sapucaia, com as escolas de Sapucaia. E para vocês, só para vocês entenderem que esse movimento de Sapucaia começou a criar força, e a gente conseguiu, agora eu consigo ver essa força, porque há pouquíssimo tempo a Secretaria Municipal de Educação de Sapucaia foi conversar com a Eliane do NTE, porque quer trazer a robótica para o município de Sapucaia, porque viu as escolas estaduais fazendo isso. Viu que Sapucaia tem 4 escolas que estão fazendo isso, e aí o município quer trazer para o município. Então, e aí quem sabe com isso a gente possa fazer uma competição, né, melhor no ano que vem, ou 2023, fazer uma competição municipal. Mas competições existem muitas, Rodrigo. Claro que agora, com a pandemia, essas competições elas ficaram, né, acontecendo somente à distância. Tivemos algumas aí acontecendo à distância. Aqui na Fevale também tem competição que acontece muito forte. Tem uma mostra muito legal na Mostra Tech, né, dessa parte de robótica. A Mostra Tech faz o ano retrasado, 2019, se não me engano. Nós tivemos uma mostra ali, a 27ª participou, né, da amostra com alguns trabalhos, né, levando, que não são competições, mas são mostras. Então existem muitas.
Infelizmente, agora com a pandemia, esperamos que o ano de 2022 elas sejam bem mais... Mas só para o pessoal que está nos acompanhando aí, o Rodrigo, não sei se ele sabe, né? Com certeza o Olívio sabe, mas como é que é feita essa distância, né? Eu vi esses dias, eu não conhecia, esses dias numa visita técnica que a gente fez, eu vi a estrutura construída de PVC, né? Uma certa altura, eu acho que 1,5 metro mais ou menos, né? De altura. E lá em cima... A Miriam colocou nos comentários aí, ó. Foi o CIRD que ela participou. Isso, e aí em Campeonato cima... Internacional de Robótica à Distância. Exatamente. E aí fica fixado em cima, né, uma câmera, uma GoPro, né, normalmente, porque me explicaram que o celular, até a princípio tentaram um celular, mas o celular ficava com uma amplitude muito grande, né, e queriam mostrar só a arena ali embaixo. A arena aqui eu vi, era tipo um campo de futebol mesmo. É uma lona, né? E em cima dessa lona fica a estrutura de PVC, uma estrutura com formato de paralelepípedo, né? Com as dimensões ali. E em cima fica filmando só a arena, né? E os alunos, no caso, ficam... Aí colocam os dois robozinhos ali e os alunos ficam fazendo a disputa ali. Ou é uma luta, né? Ou uma competição de distância, velocidade, ou é um futebol, né? Aqui eu vi era um futebol. Então tem as goleirinhas, né? Tem as goleirinhas de cada lado e aí tem uma... Não é bola, não é bem uma bola, é uma semi-esfera, né? E aí vai empurrando, né? E quem fizer o gol lá, não sei quantos gols tem que fazer para ganhar, aí é o vencedor. E o aluno, ele está controlando remotamente. Remotamente, né? Através de um aplicativo que pode ser utilizado no celular ou na web mesmo, né? Ele consegue controlar os movimentos dos robozinhos, então ele pode participar do campeonato à distância, né? Claro que, infelizmente, a única coisa que não pode ser feito no momento ficou, acho que meio parado, foi a questão da montagem dos robôs, né, professor? Mas essa questão de campeonato é possível hoje, né? Tu pode estar lá no outro lado do mundo e pode participar do campeonato com o robozinho ali. Aí entra aquele aluno que tem a habilidade de programação, de programação e também aquele a manipulação do robô, né? Exato. Para fazer o deslocamento jogo, né? Dele. Exatamente, né? O cara tem que ter uma certa... Eu tentei, tá? Sinceramente, e é difícil, não é? Tu faz movimentos simples ali, né? Pra frente, pra trás, coisa, mas tu tem que ter uma certa técnica, né, professor? Pra conseguir levar uma bolinha até a goleira lá e tal. Então... aproveitando que a Miriam colocou ali, aí eu vi que ela tá aí, a Miriam faz um trabalho, pessoal, numa escola de fundamental. Olha só. Com alunos de fundamental, e a Miriam tem uma estrutura bastante, não digo precária, mas poderia ser melhor, né? E a Miriam faz um trabalho que é muito, mas assim, ó, não vou... ela é minha amiga, mas eu vou falar muito bem dela porque ela merece. Ela faz um trabalho que é fantástico. Olívio, muito obrigado por ter estado aqui, por ter explicado um pouco mais para a gente sobre esse assunto. Vamos continuar com outros convidados explorando isso, vamos fazer outras lives sobre isso, sobre essa questão da transdisciplinaridade, né, associada à robótica. Isso aí é fundamental, porque, querendo ou não, e o Viegas acho que vai concordar comigo, é importantíssimo a gente reconhecer que a tecnologia é a nossa aliada, que ela veio para ficar. Eu acredito que a gente teve que se forçar a conhecer um pouquinho mais agora sobre ela em tempos de pandemia, das necessidades que nós tivemos das salas de aula virtuais, né, devido à impossibilidade de contato físico com os alunos, no período que foi mais difícil, né, e que a pandemia estava realmente fora de controle. Então, temos que utilizar a tecnologia a nosso favor e eu penso que a robótica seja um instrumento fundamental para isso, né? Por isso, eu gostaria de te agradecer, de te mandar um abraço também para a Carla, para a família de vocês, viu? E agradecer muito pela tua presença aqui e sinta-se sempre convidado a contribuir mais. Vai ser uma honra te receber aqui em outras vezes e
para que a gente possa, enfim, continuar aprendendo, né? Porque, afinal de contas, o Paulo Freire também já dizia que aprender é fundamental. Nós, docentes, estamos sempre aprendendo e a recíproca também é verdadeira. Então, muito obrigado. E também agradeço ao Viegas por esse espaço aí, por estar disponibilizando sempre a gente aprender um pouco mais, saber como funcionam as diferentes características da rede estadual de ensino. Por isso que eu contratei ele, viu, professor? Para as lives. Professor Olívio, então, palavras finais. Olha, para mim foi um prazer ter estado com vocês, né, nessa tarde de sábado. Ver que eu não estou solo, né, que tenho colegas professores que pensam como eu, é muito bom. É muito bom ver que quando a gente pensa a educação de uma forma muito mais ampla, é muito bom ver que a gente não está só. Porque muitas vezes quando a gente se frustra quando conversa com alguns colegas, esses colegas, né, não têm o mesmo pensamento. E a gente se anima quando a gente consegue ver isso. Oxalá que um dia nós tenhamos em nossas escolas, né, a ressignificação de nossos espaços e a criação de espaços como espaços makers que possam dar amplitude para essas novas tecnologias que chegam hoje no nosso cotidiano e muitas vezes nós fizemos um uso errado ou exploramos apenas tecnologias em redes sociais, né? E o nosso aluno está perdendo um tempo precioso usando essas tecnologias somente, né, para a rede social, sendo que poderiam usar para outras finalidades. Então é muito bom ver que nós estamos num caminho, numa crescente, ver que o que eu faço ressoa em outros, né, poder saber que isto é algo que me deixa feliz, né? Não só como professor, mas como ser humano. E como tu falou em Paulo Freire, eu participo de uma filosofia que diz que na vida nós somos eternos aprendizes. Sem dúvida. E é assim. Eu posso ter 10, 15 anos como professor de geografia, mas eu não sei nada de geografia, muitas vezes não sei tudo de geografia. Né? E uma vez eu li que o professor de geografia não é Atlas, né? Então é a mesma coisa, isso é para tudo. Não, isso aí é a mesma coisa que acontece com nós da matemática, né? Que o pessoal adora dizer quanto é que é a raiz de 343 mais... Eu não sou calculadora, cara. Eu não sou calculadora. A gente não tem como saber tudo, né? Só se tu for um gênio, né? E não é o meu caso. Sou professor de matemática só. Né? Então a gente pensa que professor de história é enciclopédia, não é assim, né? Sim, pois é. Não viu o Marco Aurélio, não, calma, não sei. Exatamente. Tá, pessoal. Então, para encerrar, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar com vocês nessa tarde. De poder ouvir vocês também, porque ouvir outras pessoas que têm uma ressonância igual é muito bom e nos deixa muito felizes. Né? Show de bola. Então tá, eu também queria te agradecer, professor Olívio, agradecer o Rodrigo mais uma vez pela companhia aí, por todos que estão nos acompanhando, e dizer que eu gostei muito de fazer, eu normalmente gosto de todas as lives, né, é muito bom conversar com as pessoas e saber as diferentes opiniões, né, os diferentes conhecimentos, que bem que tu falou, a gente tá sempre aprendendo, né, e cada vez que a gente faz uma live, assim, a gente aprende mais um pouco, né? Para mim é muito gratificante isso. Eu gostei muito de te conhecer, de conversar contigo. Foi bem leve a live, né, Rodrigo? Verdade. O professor o Olívio tem uma linguagem assim bem tranquila, né? Bem didática, né? Então tenho certeza que quem assistiu a live que nem eu aí, que não entendia muita coisa de robótica, conseguiu aprender mais um pouco, né? Então foi muito legal. E até queria te dizer, o professor
Olívio, se quiser participar outra hora de outra live aí, da gente aprofundar mais o assunto, falar, né, de alguma outra coisa aí da área da educação, pode ser até no L Podcast, né, Rodrigo? Claro. A gente marcar com ele aí no L Podcast. Vamos conversar sobre outros assuntos aí, eu tenho outros afazeres, né, não só... Sim. Não, até da pesquisa. O Felipe tinha colocado outros tópicos ali, mas aí como eu queria fazer essas questões para ti da robótica, eu acabei tirando, mas são assuntos que a gente pode falar em uma outra live, da história, né? Eu participo muito dessa pesquisa histórica. Eu sou pesquisador de indumentária gaúcha, né? Então tem um livro. Pois esse era um dos temas, né? Mas a gente pode deixar isso para uma outra live, vamos, né? Falar no AL Podcast lá, por exemplo, né, Rodrigo? Podemos sugerir isso pro Filipão aí. Então tá. Obrigado a todos aí. Vamos participar mais dos projetos de robótica e até a próxima. Valeu, tchau. Obrigado.